Constelação sistêmica organizacional, você sabe o que é? Bom, se não sabe, fica no Café Corporativo de hoje, porque tem bastante coisa legal aí. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje com Juliana Lemos, minha amiga de Campinas, Juliana. Tudo bem? Seja bem-vinda de novo, né? Novamente aqui ao Café Corporativo. Sim, é um prazer estar aqui, Aguinaldo. Faz quanto tempo? Faz 2 anos já? 2 anos. Nossa, mas o tempo passa muito rápido, Sim. né? Ainda mais depois do home office, né? Ah, pois é. Juliana Lemos, ela que já esteve aqui no Café Corporativo, mas hoje volta para falar a respeito de constelação. Constelação sistêmica organizacional. Esse é o nome, né? Esse é o nome, sim. Pois é. E a gente vendo aqui no currículo da Juliana, ela é farmacêutica bioquímica, né? Mas também é psicanalista clínica, especialista em liderança organizacional. Bom, a Juliana tem um trabalho sistêmico organizacional, ela trabalha com psicanálise organizacional, com foco em educação e aprendizagem, em diagnóstico cultural e humano, com foco em soluções. Ela é psicanalista clínica especializada em acesso direto ao inconsciente. Enfim, trabalha também com hipnose, isso? Sim, Ju? Um pouco com hipnose também. Que o nome correto disso aí é coach hipnossistêmico. Hipnossistêmica. Nossa, é um nomão, né? Sim. Pois é, e hoje a gente vai falar a respeito então da tal da constelação. Conta pra gente o que é a tal da constelação organizacional. A constelação, ela é uma metodologia para olhar as situações que são complexas dentro de uma empresa e que não são óbvias. Ela é uma abordagem que foi desenvolvida por um alemão que faleceu em 2019. Ele levou essa abordagem primeiramente para o campo familiar, mas como as pessoas procuravam ele com questões profissionais, questões de empresas também, ele começou a caminhar nesse campo de empresas. Ele percebeu que essa metodologia e essa abordagem que ele sistematizou também tinha uma aplicação com resultados impressionantes no campo organizacional. Eu lembro que no passado você falava muito sobre constelação familiar, né? Exato. Que era quando você colocava os indivíduos da família numa determinada plataforma, não sei se eu posso dizer assim. Num grupo. Isso. E aí se trabalhava essa relação das pessoas, é isso? Exatamente. A constelação familiar, ela olha para o grande sistema, que é o sistema da família, né? Tá. A metodologia, quando a gente leva para o campo empresarial, o campo organizacional, ela tem premissas que são muito similares. Então a gente usa a teoria dos sistemas, né? Ou seja, a soma de todas as partes dentro de uma empresa ou a soma dentro de uma pessoa, que é um sistema vivo também. Quando tem algo que está desorganizado ou em desequilíbrio, a constelação, ela usa, essa abordagem ela é usada para exatamente iluminar, para avaliar aquele ponto que está dando um nó no sistema, ou seja, qual é a parte desse sistema que está gerando um desequilíbrio e afetando, seja as relações, ou os resultados, ou produtos, ou pessoas em si. Mas na maioria das vezes a gente nem sabe qual é esse ponto. A gente não sabe, exato, porque nós somos, de acordo com os grandes psicólogos, nós somos apenas 5% consciente do que nós fazemos e 95% inconsciente. Então a constelação, a grande potência dela é exatamente isso. Olhar aquela parte que está escura, ou aquela parte que está oculta, ou a parte que é invisível, que a gente chama da parte inconsciente do sistema. A constelação, ela vai lá e traz isso à tona. E a gente pode enxergar qual é a parte inconsciente que está gerando esse conflito dentro do sistema, dentro de alguma questão, né? Muitas vezes a gente precisa mudar o ângulo, né? Exato. Quer dizer, a gente vê sempre uma coisa por um determinado ângulo
E a solução está em abrir essa câmera, né? Em abrir esse plano de visão. Faz sentido? Faz total sentido. Quando a gente fala sobre essa percepção, a constelação ela parte de um conhecimento que a gente chama da filosofia sistêmica e visão sistêmica, que é o quê? A capacidade que a gente tem de fazer um voo de drone em cima de algo que é pequeno, né? Então é como se você faz um hiperfoco dentro de um sistema, normalmente você não enxerga como ele se relaciona com as outras partes. Então quando você faz essa mudança de percepção, você tem essa visão mais ampliada sobre o que pode estar acontecendo. E é muito comum nas empresas um determinado departamento ter um desafio, ele tem um desafio, uma dificuldade, e aí vai alguém lá e resolve esse desafio numa solução simples. Só que esta solução simples, ela interfere no outro departamento, coisa que não foi observado por quem solucionou ali. Para solucionar esse outro fator causado no outro departamento, causa mais um problema e que aí vai gerando um problema sistêmico, né? Exato, é como se fosse uma reação em cadeia. Isso. Né? E a constelação, ela parte exatamente desse pressuposto, né? Quando você tem um sinal dentro de um sistema empresarial e a partir desse sinal a gente vai fazendo uma trilha, a gente vai caminhando até identificar onde é o ponto que está gerando todo esse descompasso. Né? Tá certo. E como é que é a metodologia de se fazer isso? Como que é o rito de se fazer esse processo todo aí? Existem várias formas de se fazer uma constelação empresarial. A gente pode fazer através de um diagnóstico sistêmico, onde a gente pode olhar também de diversos ângulos. A gente pode olhar só uma pessoa dentro de uma empresa, ou a gente pode olhar vários departamentos, a gente pode olhar vários funcionários dentro de um departamento. Então, a forma de se fazer e a forma de abordar, ela pode ser desde a menor parte da empresa, que seria o funcionário em si, até a maior parte, que seria a empresa como um todo. Normalmente a gente faz entrevistas iniciais com as partes interessadas, ou seja, com o gestor da área, ou com o dono da empresa, ou o presidente da empresa, e ali a gente começa a mapear quais são os pontos que podem estar interferindo nesse problema, que pode estar interferindo numa questão que está gerando conflito. A partir dessa entrevista, a gente vai aprofundando um pouco mais a metodologia. E o principal aprofundamento que a gente chega é quando a gente faz um trabalho de representação sistêmica. Então a gente convida pessoas específicas para representar as partes desse sistema. É como se aquele sujeito naquele momento fosse um ator. Exato. Ele está ali representando fulano, beltrano, Exato. que não é ele exatamente. Que não é ele exatamente. A gente pode usar pessoas para representar outras pessoas. Tá. Nós podemos usar pessoas para representar processos e fluxos. E nós podemos usar as pessoas para representar departamentos, podemos usá-las para representar produtos, né? Então, e por que a gente usa essas pessoas, né? Muitas pessoas têm curiosidade, acham que constelação é algo místico, mas não. Místico, né? Tem gente, tem essa ideia, né? Nossa, um negócio sobrenatural, não sobrenatural, mas é um negócio, como que se fala, esotérico, né? Exato. Não é esotérico, né? Não, é psicológico, é psicologia. Muito psicológico e é muito biológico também. Sim. Porque quando a gente coloca uma pessoa para representar um exemplo, um produto, nós como seres humanos, a gente tem um sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso central dá para nós a capacidade da gente perceber uma realidade que é uma realidade mais invisível. Então, às vezes, uma pessoa está representando o produto e ela sente no corpo dela, através de todo o sistema biológico e fisiológico dela, como esse produto pode estar se comportando no mercado. Então isso não é místico, isso é biológico. Tanto que às vezes a gente fala, né, tá falando de um produto, de alguma coisa, a gente fala, não, esse cara aqui, né, o produto fez isso, aquilo, se comportou de tal forma com o consumidor, né? Faz sentido isso, né? Faz total sentido, porque o produto, ele
carrega todo um desenvolvimento, toda uma inteligência, todo um fluxo de informação até ele chegar no mercado. Quando ele chega no mercado e uma pessoa compra esse produto, ela percebe a interação entre o produto e ela. Então, isso pode ser um carro, isso pode ser um alimento, pode ser algo que você compra, sei lá, material de papelaria, né? Então, essa interação, esse fluxo de informação, o produto carrega dentro de si também. Sim, eu lembro que eu lá no SESI, né, quando eu estudava no SESI, acho que de 6 até 12 anos mais ou menos, tinha uma professora lá, dona Marli Pirani. Inclusive ela sempre assiste o Café Corporativo, me manda mensagem às vezes, né? E ela colocava o probleminha de matemática na lousa e falava assim, ó, esse 2 aqui, esse cara aqui, ele faz isso, ele é meio... mas esse sinal aqui, esse sinal é chato, ele é um cara que não gosta muito de amigos. E com isso ela ia explicando matemática e a matemática ficava simples, né? Então, quer dizer, de uma maneira geral, faz todo sentido a gente representar, não é verdade? Com certeza. É uma capacidade inata do ser humano, esse estado de representação. É como se fosse aquele dito popular, né? Meu santo bate ou não bate com a pessoa, né? E com coisas, né? E com coisas também, né? Faz todo sentido. Eu lembro que há alguns anos atrás eu não gostava de carro sedã, né? Porque eu falava assim, não, o carro sedã é um carro meio de tiozão e tal. Mas depois que eu entrei no carro sedã, eu falei, nossa, como é bom estar dentro de um carro sedã. A sensação de segurança, né? Sim. E aí, isso não é um achismo nosso. Na verdade, é o quanto o nosso corpo se sente confortável dentro de uma situação, né? Muito bom. Então, o corpo, ele conversa com a gente, de alguma forma. E conversa com quem... Esse é o mundo das relações, o mundo das interações, né? Com certeza. Vamos fazer um intervalinho agora, a gente vai ver aí a mensagem do Edivaldo, da Cuidare, e na volta eu vou querer saber o que são esses bonequinhos que nós temos aqui em cima da mesa. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. E chegamos na época dos ites, né? Rinite, sinusite, faringite e tudo mais, né? E os idosos não estão isentos disso, né? O que acontece? Com a queda da umidade do ar, a nossa produção de muco interna diminui. E isso favorece a entrada de patógenos. E o idoso não está livre dessa situação. Qual é a maneira de reduzir esses riscos, né? Aumentando a ingesta hídrica. Se você puder investir em um umidificador de ambiente para colocar no quarto dele, vai ser muito bom, né? Ele vai respirar um ar mais úmido. Se você não puder, não tem problema. Tem métodos caseiros, né? Bacia com água, uma panela ou uma bacia com água embaixo da cama dele ou próximo à cama, ou também uma toalha úmida próxima à cama. Isso tende a minimizar. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo de hoje, com a Juliana Lemos, que é psicanalista e especialista também em constelação sistêmica organizacional. E aí a gente conversou bastante sobre isso no primeiro bloco. Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no YouTube para poder entender o primeiro bloco, entender o que é constelação, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses bonequinhos que estão aqui em cima da mesa. O que tem a ver esses brinquedos aí? A doutora trouxe Playmobil aqui pra gente. E brincava com isso quando era criança, não? Não, quem brincava era meu irmão. Mas são os deles, isso aí? Não, esses daqui vieram da Alemanha. Opa, então vamos lá, me conta aí o que tem a ver esses bonequinhos aí. Isso, a constelação organizacional, então ela trabalha com partes de um sistema para a gente poder olhar algo que não está fluindo, né? Tá. Os bonequinhos costumam ser um recurso para a gente trabalhar a constelação dentro da empresa. Então, é um recurso para a gente olhar essas partes que estão fora de equilíbrio, né? Eu posso trazer um exemplo recente dessa semana. Eu fiz o atendimento de um executivo que trabalha numa multinacional. Ele está há mais de 10 anos numa multinacional e ele trouxe a seguinte questão. Parece que eu não consigo mais obter o resultado do meu grupo que eu tinha antes. De 3 anos para cá até agora, algo mudou.
né? E aí, como que eu usei os bonequinhos no trabalho com ele? Eu peguei um bonequinho que representava ele, né? E ele escolheu um bonequinho que representava esse sintoma, essa questão dele, que era, ele estava percebendo que o resultado do grupo já não era mais o esperado. E aí colocamos um outro boneco para representar o grupo. O grupo. Exato. E durante essa movimentação de bonecos que nós vamos, inclusive assim, o cliente ele escolhe, né? Ele costuma escolher qual é o boneco que ele quer para cada parte da história que ele está contando. Quando ele escolhe, inconscientemente, ele vai posicionando os bonecos dentro aqui do campo de trabalho. E conforme ele vai posicionando os bonequinhos, eu como facilitadora sistêmica, eu consigo identificar qual é o desenho da dinâmica que está trazendo esse sintoma para esse cliente. No caso dele, qual era a questão? Ele percebeu que o impacto de uma postura que ele estava tendo como gestor da área estava levando o grupo a apresentar menos resultados. Por quê? Porque ele estava tratando o grupo com uma certa imaturidade. Então ele estava sendo o paizão do grupo. Quando ele faz isso com o grupo de funcionários dele, ou seja, as pessoas que estão hierarquicamente abaixo dele tendem inconscientemente a fazer menos entregas. E aí o resultado do grupo ali, do coletivo, do departamento, tende a cair. Essa foi a dinâmica que se apresentou no caso dele. E aí ele pôde perceber que a postura que ele estava atuando com o grupo é uma postura que eu costumo chamar de postura do salvador. Então, normalmente, nosso pai e a nossa mãe são os nossos salvadores até uma certa fase da vida. Sim, querem proteger de tudo e de todos. Exatamente, uma super proteção. Então, o que estava faltando para ele era ele deixar que o grupo se arriscasse mais e tomasse mais responsabilidade dentro do contexto de trabalho para que os resultados pudessem aparecer. Ou seja, ele precisava sair um pouco de cena, porque ele estava muito presente dentro do grupo, ele fazendo muitas coisas, ele estava muito operacional e isso estava gerando esse ruído dentro do resultado do departamento. Mas para isso precisou que ele olhasse essa posição que o grupo estava numa posição, aqui um exemplo, esses daqui são os bonequinhos de posturas, que eu chamo de posturas mais infantilizadas, ou seja, pessoas que têm uma capacidade de assumir menos riscos e assumir menos responsabilidades. E durante a constelação dele, ele percebeu isso. Quando ele percebe que ele estava fazendo esse papel de paizão da equipe, ele consegue ter clareza que a postura dele precisava mudar. E aí é onde consegue mudar. Exatamente. E no caso dele, a mudança, parte dele mudar a postura, dessa postura que eu chamo de salvadora, e ir para uma postura que nós chamamos de postura do adulto saudável. Quando eu delego uma tarefa para alguém, eu confio que aquele alguém vai trazer o resultado. Muito bom. Dou uma certa distância. E aí eu crio um espaço também para aquele funcionário que está hierarquicamente abaixo possa se mostrar dentro do grupo. Eu lembro uma vez que a gente conversando e você me dizia que para a gente mudar a gente tem que ter 3 atitudes. Observar, observar e observar. Faz sentido? Faz sentido. Porque à medida que eu observo é que eu tomo consciência, que eu percebo, é que eu entendo. Exato. E observar é um desafio muito grande para nós que somos seres humanos, porque observar é simplesmente a gente entrar numa postura ativa, passiva. A observação, ela é ativa, mas ela não pode acontecer de você fazer uma tarefa ou tomar uma atitude diante de uma relação, diante de uma dinâmica, né? Então, observar exige que a gente tome uma distância e espere para ver o efeito daquilo. Que no caso dele, essa foi a recomendação da consultoria, né? Que ele saísse um pouco de cena dentro das tarefas que ele faz e começasse a monitorar com um pouco mais de distância o grupo. É claro que num primeiro momento o grupo começa a apresentar alguns sinais. Reações, efeitos. Normalmente, quais são esses efeitos? Às vezes ruídos comportamentais, às vezes certas rebeldias, reclamações,
Mas se ele está consciente que ele está dentro da postura de adulto saudável, a partir daquele efeito que ele vê no grupo, ele pode ou atuar ou então só manter um pouco de distância até que a nova postura do grupo possa emergir e os resultados possam mudar. Então a constelação, Aguinaldo, tem muito isso também. Quando você faz uma intervenção, quando você muda uma postura, você muda uma percepção, eu sempre recomendo para os meus clientes, ao invés de fazer algo novo, de ter uma atitude nova, primeiro observa o efeito daquilo no todo. Então, ele está participando agora desse coach sistêmico comigo e o trabalho que eu tenho feito com ele é exatamente esse. Não olhe tanto para as pessoas, comece a olhar essa visão de drone, essa visão mais ampliada, qual é o efeito do resultado do grupo dentro das metas que foram desenhadas. Muito bom. É mais ou menos o seguinte, quando eu estou procurando, eu sou do departamento, não é meu caso, mas se eu fosse do departamento financeiro, estou lá procurando uma diferença no caixa, não acho, não vou achar nunca, né? E às vezes vem alguém de fora e aponta para mim, não, a diferença está aqui. Exato. E às vezes nem é um especialista. Mas por que eu, especialista, não consigo enxergar esse problema? Porque eu já estou viciado nele. Sim. É isso? Você faz já sentido? está muito imerso dentro da questão. Aquilo para mim já faz parte da paisagem. Já faz né? parte do desenho, exato, Isso, da imagem. Da imagem, e por isso eu não encontro. Exatamente. E a mesma coisa acontece aqui, né? Exato. E normalmente essas imagens ou esses vícios que nós temos, eles são muito inconscientes. E aí onde entra essa abordagem, essa metodologia, porque ela vem, ela abre aquilo que é inconsciente de uma forma que fica clara para todo mundo. Muito bom. Juliana, nós vamos fazer mais um intervalinho aqui, mas você fica um pouquinho mais comigo que eu quero falar a respeito de um evento que vai acontecer agora nos próximos dias, né? Daqui a pouco, depois do comercial do nosso Instituto de Neurociências de Jundiaí. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje e eu estou aqui com a doutora Juliana Lemos e um livro que vai ser lançado agora nos próximos dias, esse livro que é Constelação Organizacional e Inovação Sistêmica, que está aqui, lançada pela NetBooks, pela editora NetBooks, que será lançada agora nos próximos dias, né? Dia 25 de junho? Dia 25 de junho, em São Paulo, no espaço da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Nós vamos fazer um evento de lançamento do livro, uma palestra inicial, a gente vai trazer um pouco do contexto do livro e no final a gente vai ter um coquetel com autógrafos. E esse livro então é uma coautoria, né? Nós temos aqui Cristi Ferreira, Juliana Lemos e René Schubert. Exato. Quem são Cristi Ferreira e René Schubert, Juliana? A Cristi é uma psicóloga, especialista em desenvolvimento humano e organizacional, trabalha também com constelações organizacionais, é especialista em liderança sistêmica. René Schubert é psicólogo, psicanalista também, consultor sistêmico, também trabalha com constelações organizacionais. São parceiros de trabalho meu. Nossa, eu estou ansioso aqui para o lançamento, né? Eu seguramente estarei lá no dia. Já estava dando uma folheadinha aqui no livro. Tenho certeza que isso aqui é um assunto já de meu interesse, né? E tenho certeza que o livro vai fazer bastante sucesso também. É o que a gente espera, né? A gente espera que seja uma inovação dentro das abordagens, das metodologias usadas hoje
dentro da área empresarial para aprimorar o campo dos relacionamentos e o campo de solução de problemas também. E você fala do sistema U. Isso, eu venho no livro, eu trago um dos capítulos que eu falo sobre teoria U. É uma teoria que foi desenvolvida por 2 americanos, Otto Scharmer e Peter Senge. Foi um estudo que eles fizeram de mais de 20 anos, que fala exatamente como a gente começa a criar soluções novas, ou seja, inovação, deixando as repetições de passado para trás. Mas vamos deixar isso aqui na curiosidade das pessoas. Quem quiser saber mais disso aqui, vai buscar no livro. Isso. Que o café está acabando por aqui hoje, né? Então, Juliana, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Um prazer sempre receber você. E espero que nós possamos nos ver outras vezes aqui nesse mundo corporativo. Obrigada pelo convite, Aguinaldo. É uma honra estar aqui apresentando o livro, falando sobre constelações sistêmicas organizacionais para todo o público do Café Corporativo. Muito bom. E o café fica por aqui, mas volta semana que vem. E você pode acessar todos os programas do Café Corporativo, todos os episódios, no youtube.com/Café Corporativo, sempre com um acervo muito grande lá, muito interessante, com assuntos relevantes, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela.